No final do século XVIII, na França, surgiu uma brutal revolução que tentou destruir o sacerdócio e todos os verdadeiros sacrifícios e muitas outras coisas boas da Igreja. O diabo entende a natureza do verdadeiro sacrifício e quer que ele termine, pois o diabo sabe que funciona e que é agradável a Deus. Em 28 de outubro de 1789, a Assembleia Revolucionária, em nome da liberdade pessoal, suspendeu a realização de votos em todos os mosteiros, ou seja, não era possível mais se oferecer em pobreza, em castidade, obediência pelo reino de Deus. Não era mais possível imitar o céu aqui na terra, pois é isso que se faz na vida religiosa. Eles, os religiosos, estão praticando, por assim dizer, encenando o céu. Isso é o que realmente é a vida religiosa. Mas isso não foi suficiente para os revolucionários. Então, as leis, em 1794, proibiram a entrada de novos membros nos mosteiros. Eles queriam que a vida religiosa desaparecesse. E, finalmente, os revolucionários suprimiram completamente as ordens contemplativas. Carmelitas, trapistas. A nova lei afirmava: os direitos do homem e a vida monástica são incompatíveis. Todas as instituições são feitas para a sociedade e a sociedade pode destruí-las quando se tornam inúteis. Então, tudo é feito para o homem. Não é para agradar a Deus, mas para agradar o homem. Quem é Deus, então? Eles vão fazer tudo se conformar às necessidades do homem. Humanismo. Em vez do teocentrismo, agora é o antropocentrismo. Isso é o que a Revolução buscou fazer. Essa Revolução Maçônica. Em julho de 1790, a mesma Assembleia aprovou a Constituição Civil do Clero, que permitia que não católicos escolhessem bispos e padres para a Igreja. Essa Constituição também exigia que o clero prestasse juramento de lealdade ou conformidade ao Estado. Qualquer bispo ou padre que se recusasse a cumprir isso seria deportado ou morto. Claramente, esse ato rompeu os laços com Roma e significou o eventual declínio do sistema sacramental na França, dividindo efetivamente a Igreja e o clero. A Santa Sé, claro, condenou esses esforços em março de 1791, exigindo uma retratação imediata daqueles que haviam feito o juramento. Não é difícil imaginar como os revolucionários, a partir desse ponto, consideraram a Igreja Católica Romana um inimigo político irreconciliável. Dia após dia, o cerco se apertava e a revolução avançava, de modo que, sem a base da Santa Igreja de Deus, centrada em Roma, presente na França, logo depois, para que essa base estava sendo erodida e levada embora, logo depois a monarquia caiu. Em 10 de agosto de 1791, o rei Luís XVI e sua família foram presos. Luís foi decapitado na guilhotina em 21 de janeiro de 1793. Muitas igrejas foram fechadas, despojadas de tudo o que lembrava o culto católico, e até transformadas em estábulos, celeiros e até lugares de ocultismo. Os chamados massacres de setembro, que ocorreram em 1792, de maneira brutal, tiraram a vida de mais de 1000 padres. As freiras já haviam sido obrigadas por lei a abandonar os seus hábitos religiosos. Veja, fechando as igrejas, os padres sendo mortos, as freiras tirando os hábitos. E em 14 de setembro, dia da exaltação da Santa Cruz, foram expulsas as freiras de seus mosteiros. Não foi uma imagem muito agradável, para dizer o mínimo. Algo precisava ser feito para conter a maré dessa revolução e do terror que dominava a França. Mas o que poderia ser feito? É como se Nosso Senhor tivesse vindo visitar Paris, vendo a cidade em terror, chorando sobre ela, dizendo novamente: se ao menos conhecesses as coisas que te trazem a paz, mas agora estão escondidas de teus olhos. O que eram essas coisas que trariam a paz? Bem, ele mesmo entregou seu sagrado coração à França através de Santa Margarida Maria Lacoque, cerca de 100 anos antes, e as pessoas não ouviram. O Sagrado Coração, ferido por nossos pecados, perfurado por uma lança cheia de opróbrio, ofereceu paz e reconciliação em termos simples. Ele tinha 5 coisas que queria que eles fizessem, e uma delas era estabelecer o dia da festa para o Sagrado Coração. A outra era construir um templo para o Sagrado Coração em Paris, o que foi finalmente feito, entre muitas outras coisas pequenas. Talvez não tão pequenas, mas sérias e fáceis de fazer para um rei e para bispos. Mas eles negligenciaram os pedidos e os ignoraram. E aí estava a consequência. No entanto, alguém estava acordada, alguém estava vigiando, alguém podia ver, tinha olhos. De modo que ela
e suas santas companheiras fizeram de sua própria oferta de si mesmas um sacrifício agradável e aceitável a Deus, unidas ao Sagrado Coração de Jesus, como suas esposas. Eu falo da Beata Teresa de Santo Agostinho e suas companheiras carmelitas de Compiègne. Pela graça e misericórdia de Deus, ela viu pela primeira vez algo na trajetória dos eventos que caíram sobre a França. Ela viu que o faraó, o príncipe deste mundo, estava tramando. Ela convenceu suas irmãs carmelitas de Compiègne a fazer um voto com ela, a se tornarem um sacrifício agradável e aceitável a Deus. Ela disse que a comunidade deveria se oferecer como um holocausto para aplacar a ira de Deus e que a paz divina que seu amado filho havia vindo trazer ao mundo pudesse ser concedida à igreja e ao Estado. Ao contrário de Moisés, ela não procurou outro cordeiro para sacrificar. Ela se ofereceu a si mesma. Ela se ofereceu junto com o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que nos foi apresentado por São João Batista, o próprio Cordeiro, em cujo sangue, de São Paulo, nós temos a paz e a reconciliação. As irmãs entraram em acordo e, após algum tempo, foram presas e condenadas à morte, neste mesmo dia de hoje, 17 de julho de 1793, num dos momentos mais tensos de Paris, quando quase a cada minuto alguém morria na guilhotina, o reino do terror. Foram ao total 16 monjas carmelitas, que, ao contrário de quase todas as pessoas que as antecederam, quando conduzidas à guilhotina, elas foram alegres, cantando hinos, entoando salmos ao longo do caminho. Cantaram finalmente o Te Deum e a Salve Regina, até que a última delas, a Madre Superior, a Beata Teresa de Santo Agostinho, fosse decapitada. Para melhor cumprirem os seus votos, antes de subirem à guilhotina, pediam uma à Madre Priora, Beata Teresa de Santo Agostinho, permissão para morrer, aperfeiçoando o seu sacrifício de todas as maneiras possíveis. Elas não se acovardaram. Como dizia Santa Teresa, reformadora do Carmelo, que foram como homens, nem mesmo vendo suas irmãs ensanguentadas, imaginem, decapitadas ali nas suas frentes, mortas, ensanguentadas, diante dos seus próprios olhos. Não se acovardaram. Como diz o Salmo, preciosa in conspectu Domini mor sanctorum eius. É preciosa, é valiosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Essas mortes foram valiosas aos olhos do Senhor, de modo que a história mostra que o reino do terror na França acabou 10 dias depois, o tempo de uma novena, de uma forma inesperada, com a morte de seu líder Robespierre, ele mesmo indo à guilhotina. Eu me lembro de estudar sobre isso para o vestibular, e nada a ser dito sobre os mártires de Compiègne, as mártires de Compiègne. Uma lástima, né? A parte mais importante da história é omitida nas aulas de história. O motivo do fim da revolução ocultado da sociedade. Aqui, então, se você for professor ou aluno, quando se apresentar esse assunto, faça conhecer a todos aí a história da Beata Teresa de Santo Agostinho e de suas companheiras mártires de Compiègne. Que elas hoje, onde estão no céu, roguem por nós, para que a revolução que assola a Igreja seja finalizada, para que o verdadeiro sacrifício agradável a Deus possa retornar a todo o orbe terrestre. Veja que não foi só o fim da revolução um dos frutos desse sacrifício, mas também o Santo Cura d'Ars, com certeza, veio desse sacrifício agradável a Deus. Para isso, então, acontecer, nós precisamos também de mártires, pois, como disse Santa Catarina de Siena, o martírio rejuvenesce a Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.